Desde o começo aqui do canal, quando eu sempre falava dos subúrbios americanos, as pessoas sempre criticavam, apontando as possíveis desvantagens dos subúrbios americanos. Acho que 90% das críticas era sobre a questão do automóvel, como que nos Estados Unidos você depende do carro para tudo, pois tudo fica longe e você não consegue fazer nada a pé. Vocês que acompanham aqui esse assunto no YouTube sobre planejamento urbano já devem ter visto que esses YouTubers, quando eles vão falar sobre subúrbios americanos, geralmente eles só falam mal, como se bairros horizontais fossem totalmente inviáveis e os bairros verticais fossem imperfeitos, né? Mas primeiro, não existe bairro perfeito, os dois têm problemas. Depois eu vou fazer um vídeo comparando os dois modelos, mas eles sempre apresentam essa equação, né? Subúrbios americanos é igual a dependência total de carro, que é igual a inviável. Mas na vida real essa equação não é assim. Existe uma série de variáveis que fazem parte dessa equação que vai influenciar o resultado final. De fato, depois que eu estudei aqui para fazer esse vídeo, eu vi que a realidade ela é bem diferente do que a gente pensa. Eu nem estou aqui para criar uma narrativa em favor de bairros horizontais. Eu acho que essa discussão, essa rivalidade entre bairros horizontais e bairros verticais é o menor dos problemas do planejamento urbano brasileiro. Mas como em geral eles só falam mal dos subúrbios americanos e eu gosto desse tipo de bairro, eu acho até melhor do que bairros verticais, então eu vou aproveitar aqui também para levantar os pontos que geralmente se omitem, né, nessa discussão. De fato, em cidades que possuem um modelo mais adensado, elas vão ter matematicamente distâncias menores do que em cidades com um modelo mais espraiado. Então eu acho que o brasileiro ele faz aquele cálculo na cabeça, né? Se aqui no Brasil, onde o modelo é mais adensado, e a gente gasta em média aí de 2 horas no trânsito, então nos Estados Unidos a pessoa deve gastar mais 5 horas no trânsito. Só que não é assim a realidade. Esse assunto de mobilidade urbana ele é um assunto bem complexo. Eu estava estudando ele aqui em casa e eu vi que precisa-se de analisar uma série de variáveis para poder você desenhar um diagnóstico ali mais preciso com relação a um país. Principalmente países grandes como o Brasil e Estados Unidos, onde você tem várias realidades ali diferentes. Então eu não vou trazer aqui nesse vídeo aqui um assunto muito profundo desse tópico e nem vou também trazer dados do Brasil. Eu ia trazer também aqui algumas informações do Brasil, mas eu não vou trazer porque, além de ser complexo e iria tomar muito tempo, iria ficar mais um vídeo de comparação entre os dois países. E a ideia aqui não é comparar com os Estados Unidos, mas falar dos subúrbios americanos na realidade dos Estados Unidos. Inclusive, isso é um ponto interessante, as pessoas falam mal dos subúrbios aqui com a experiência delas aqui no Brasil. Eu vou começar trazendo uma informação aqui a respeito de quantos americanos vivem em cidades grandes. Essa informação ela é muito importante porque, teoricamente, em cidades grandes e regiões metropolitanas é que você vai ter mais esse problema de mobilidade, né? De fato, em cidades médias e em cidades pequenas você não tem esse problema nos Estados Unidos, porque cidades médias e cidades pequenas têm uma distância ali muito pequena. Nos Estados Unidos você sabe que em geral as pessoas têm acesso ao carro e o sistema viário lá é muito bom, então você consegue rodar de forma tranquila em cidades pequenas, em cidades médias. Eu vou trazer aqui inclusive o dado aqui de distância em uma cidade média, para você ver como é verdade. Eu não vou mostrar aqui os dados de uma cidade pequena porque não vai ser preciso. Pela cidade média aqui vocês já vão ter uma noção. Se você pegar qualquer cidade média de uns 500 mil habitantes e calcular ali a largura dela total e o comprimento dela total, ou seja, você calcular ali os dois pontos mais extremos da cidade, você calcular a distância total ali desses dois extremos, e você vai ver que a distância média ali que um morador daquela cidade gasta não é muito grande. Porque você vai concordar comigo que se uma cidade ela tem ali os dois pontos mais extremos da cidade, por exemplo, é de 40 quilômetros, você vai concordar comigo que o morador ele vai gastar ali em média a metade disso. Ele vai gastar ali uns 20 quilômetros, porque geralmente o morador ele sai ali de um ponto da periferia, né, e vai para o centro e depois volta. Ele não passa ali pelos dois extremos. Lógico, tem as exceções, mas geralmente não, ele não passa ali ele não percorre ali os dois extremos da cidade. Pode parecer uma análise superficial, mas é quase isso que acontece nos Estados Unidos, numa lógica de cidade americana, onde você tem muitas vias rápidas. Então basta você sair ali daquela zona de trânsito lento, né, dos bairros, que não demora muito, você já encontra uma via expressa de trânsito rápido. Então se você pega aqui a cidade de Atlanta, que tem 500 mil habitantes, você calcular aqui a largura dela, você vai ver que ela tem uma largura aí de em torno de 23 quilômetros.
em um comprimento de 25 quilômetros. Então ali a distância média ali, a gente pode dizer que o morador vai gastar aí de uns 15 quilômetros. Então é uma distância tranquila. Vocês podem olhar aqui no Google Maps, que é uma cidade que tem já várias rodovias, ó, como eu falei, que cortam a cidade. E não são rodovias pequenas não. Olha o tamanho desse complexo de viadutos aqui, ó. É um complexo muito grande, inclusive esse complexo aqui ele é maior do que o complexo, ele é maior do que o maior complexo de viadutos da Grande São Paulo, que é o Cebolão. Então, uma cidade de apenas 500 mil habitantes nos Estados Unidos já tem um complexo de viadutos desse tamanho, então mostra que os Estados Unidos ele tem um sistema de mobilidade mesmo muito forte, que você consegue se locomover de forma muito eficiente. Inclusive, se você olhar aqui pelo Google Maps, você vê uma bandeirinha azul. Essa bandeirinha ela indica que é uma interestadual. Interestadual são aquelas rodovias federais que cortam o país de ponta a ponta. Você deve lembrar que em 1956 o governo americano criou um grande programa de rodovias interligando o país aí através dessas interestaduais, como ficaram conhecidas. Esse é um dos motivos também da expansão dos subúrbios, né? Porque fica mais fácil a locomoção pelo país, pelas cidades. Por isso, o sistema rodoviário dos Estados Unidos é um dos melhores do mundo. São mais de 78 mil quilômetros de rodovias. Pode não funcionar muito bem para os pedestres, mas funciona muito bem para os carros. Eu expliquei tudo isso para dizer para vocês que os Estados Unidos ele é em sua maioria composto por cidades médias e pequenas. Só a título de comparação, o Brasil ele tem 5.500 municípios, enquanto que os Estados Unidos ali vão ter em média de 19 mil municípios. Os Estados Unidos ele tem 332 milhões de habitantes. Se a gente for considerar cidade grande e cidades a partir de 1 milhão de habitantes, os Estados Unidos vão ter 187 milhões de habitantes morando em cidades grandes, incluindo cidades pequenas que fazem parte dessas regiões metropolitanas, de mais de 1 milhão de habitantes. Então dá um valor de mais ou menos 56% da população, que é um valor bem grande, né? Eu achei que pelo fato dos Estados Unidos terem sua maioria cidades médias e pequenas, a maioria da população iriam morar ali em cidades de até 500 mil habitantes, mas como vocês podem ver, a metade da população vive em cidades a partir de 1 milhão de habitantes. Mas eu particularmente não incluiria cidades de 1 milhão ou 2 milhões de habitantes nesse rol das cidades que potencialmente tem mais problemas de mobilidade, porque, como eu falei, o sistema rodoviário americano, como ele é muito bom e em geral as pessoas têm acesso ao carro, então eu acho que esse valor de 1 milhão ou 2 milhões de habitantes ainda é tranquilo, né, para a realidade dos Estados Unidos. A gente pode até calcular aqui de novo, igual a gente fez na cidade de Atlanta. Então, se você olhar aqui, essa cidade é a região metropolitana de Portland, no estado americano do Oregon. E se você ver, ela tem uma distância aí ela tem uma largura e comprimento de mais ou menos 42 quilômetros, o que dá aí uma média aí naquele cálculo que a gente fez, uma média aí de 21 quilômetros, né, de locomoção aí, deslocamento diário de um morador. Agora, se a gente for analisar cidades a partir de 4 milhões de habitantes como cidades grandes, como eu falei para vocês, então a gente vai ter 110 milhões de habitantes morando em grandes metrópoles. Então nós temos aí mais ou menos 33% da população morando em grandes metrópoles, o que dá 1/3 da população. Então, para fim desse estudo aqui, a gente pode afirmar que pelo menos 2/3 da população não tem esse problema. E aí sobra 1/3 da população para a gente analisar. Desse 1/3, a gente sabe que nem todo mundo também tem esse problema. Então vai ter pessoas que moram perto do trabalho, vai ter pessoas que são autônomas, que não tem uma distância ali específica de deslocamento diário, vai ter as pessoas que trabalham home office, etc. Então vamos analisar aqui a distância média que o americano gasta ali na metrópole e nas outras cidades ali de deslocamento. Inclusive nos Estados Unidos eles têm um termo específico para designar esse deslocamento diário de casa para o trabalho, que é commute. Então vamos analisar aqui esse deslocamento, esse commute, começando com a seguinte pergunta: o que seria distâncias longas? Eu sei que não existe uma distância oficial para a gente considerar como distância longa, né? Mas eu acho que o que a população em geral entende como distância longa ali é uma média parecida. Eu particularmente, por exemplo, acho que seria aceitável você gastar até 50 minutos de transporte privado para o trabalho e até 1 hora ou 1h10 de transporte público. Principalmente se você vai ter como recompensa morar no subúrbio, né? Porque o subúrbio ele é muito bom, tem muitas vantagens, então eu acho que seria aceitável você gastar até 50 minutos ali de
transporte privado para ir para o trabalho. Passou disso, aí já seria considerado um tempo muito longo, já seria considerado um sistema ruim de mobilidade. Segundo o censo americano de 2022, o tempo médio gasto pelo americano foi de 26 minutos em 2022. Se você olhar aqui o site Auto Insurance, ele traz um artigo chamado Deslocamento nos Estados Unidos, Fatos e Estatísticas. Nesse artigo, se você olhar aqui no começo, ele menciona que esse artigo se refere ao censo oficial dos Estados Unidos em 2022 e confirma aqui que a média de deslocamento no país foi de 26 minutos. Mais abaixo você olha ele mostrando que a média em Nova York foi de 33 minutos, a maior média do país foi Nova York, de 33 minutos, e a menor média foi nos estados de Wyoming, Dakota do Sul e Dakota do Norte, com 18 minutos. Logo abaixo você tem muitas outras informações a respeito desse censo. Esse é um artigo bem completo, vou deixar aqui o link na descrição se você quiser dar uma olhada. Logo abaixo você vê um gráfico, ele mostrando que até 5% da população ali americana gasta mais de 1 hora de commute. Logo abaixo você vê um mapa com a média ali dos estados. Você passa o mouse aqui, você consegue ver a média dos estados. Então, no estado de Nova York, que é o estado que tem a maior região metropolitana, você tem a média ali de 33 minutos, né? O estado com a segunda maior região metropolitana é a Califórnia, que é a região metropolitana de Los Angeles. Então, olhando aqui você vê que a média na Califórnia é de 28 minutos. E a terceira maior região metropolitana dos Estados Unidos é Chicago. Então, se você olhar aqui no estado de Illinois, você vê que a média é de 24 minutos. Logo abaixo você tem um dado bem interessante, que é os dados a respeito do tempo médio gasto só nas regiões metropolitanas. Esse dado ele é muito importante, porque é justamente nas regiões metropolitanas que a gente precisa analisar esse dado especificamente, que é nas regiões metropolitanas onde nós temos esses problemas de congestionamento de mobilidade. Mas se você olhar aqui a média nas regiões metropolitanas, você vai ver que é a média, essa média que nós olhamos aqui nos estados. E aí a gente chega à conclusão que essa média, na verdade, essa média estadual, essa média nacional, ela foi moldada mais por essa média das regiões metropolitanas, porque se você tirar as regiões metropolitanas ali, essa média vai cair mais ainda. Então, para não restar nenhuma dúvida, tá aí a média das regiões metropolitanas especificamente. Você tem a região metropolitana de Nova York com uma média de 38 minutos, a região de Washington de 36 minutos, a região de Chicago com 32 minutos e a região de Los Angeles com 32 minutos. Porque as pessoas poderiam dizer, mas essa média, quando eu falei aquelas médias lá, as pessoas poderiam dizer, mas essas médias aí elas são por causa das cidades médias, né? E das cidades pequenas, mas como vocês podem ver aí tem os dados específicos só das regiões metropolitanas. Inclusive tem uma entidade chamada Henrix que fez uma pesquisa no ano passado para saber qual era a cidade que tinha os maiores congestionamentos dos Estados Unidos e do mundo. E ela chegou à conclusão que Chicago é a cidade com o maior congestionamento do mundo. E aí nessa pesquisa ela concluiu que o americano em Chicago no ano passado gastou em média 18 minutos por dia em congestionamento, né? É um valor até menor do que esse valor que a gente viu aqui do censo de 2022. E 18 minutos, vamos ser bem honestos, que nos padrões brasileiros você está no céu. Não tem nem o que reclamar, né? Mas tem as exceções, como a gente viu lá no censo de 2022, que até 5% da população gasta mais de 1 hora, né, para se locomover. Eu acho que esses 5% aí são geralmente aquelas pessoas ali que dependem de transporte público e que moram muito longe do trabalho. E essas são as informações que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Como vocês podem ver pelos dados que a gente trouxe aqui, que a mobilidade não é um problema nos Estados Unidos, principalmente essa questão do tempo gasto. Depende ali de como as cidades são planejadas, o acesso ao carro, entre outros fatores. Mas uma coisa a gente pode aprender aqui nesse vídeo, que se as cidades são planejadas para o carro, ela pode não funcionar muito bem para o pedestre, mas ela vai funcionar muito bem para o carro. Agora, se as cidades não são planejadas para nenhum dos dois modelos, como é aqui no Brasil, aí você tem um grande problema. Mas eu sei que muitas pessoas não gostam dos subúrbios americanos por outros motivos, mas é isso que nós vamos ver em um outro vídeo, tá bom? Um forte abraço, até mais.